Fala galera, tudo tranquilo? Vem com a gente, simplifica e no dia de hoje, na aula de hoje, você vai aprender um pouquinho mais sobre polinômios, sobretudo divisão de polinômios, e são 3 questões, cada uma com a sua resolução, cada uma com um ponto importante que a gente precisa levar. Essa aula não vai ser teórica porque eu não conseguiria te entregar tudo que você precisa em uma aula, então eu decidi nessas 2 aulas eu abordar tópicos e ir te ensinando coisas ao longo dessa aula. Então, por exemplo, na primeira questão a gente tem assim, ó, para que x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais k seja divisível por x menos 2, k deve ser... Cara, aqui mora a grande ideia. Presta atenção. Divisível. Cara, tu guarda esse nome aqui no fundo do teu coração. Quando ele fala divisível, o que tu tem que pensar... Aí ele falou e tu pensou, e treina teu pensamento, hein? Falou de divisível, ele tá te remetendo aí uma divisão exata. O que você precisa saber disso? O que você tem de interessante nisso? Assim, divisão exata, dá resto zero, você poderia fazer, dividir e achar o resto. Mas tão importante ou mais importante que isso, seria ali uma adaptação do Teorema de D'Alembert, uma extensão, não sei. Enfim, o que acontece? Quando você tem que um polinômio é divisível por outro, então esse polinômio tem as raízes desse polinômio que está dividindo. Então, por exemplo, qual é a raiz de x menos 2? Ó, questão 1. Qual é a raiz de x menos 2, do polinômio x menos 2? Para achar a raiz, você iguala a zero. Então fica assim, x menos 2 igual a zero. Então a raiz aqui é x igual a 2. Cara, qual é a ideia? Poxa, se x igual a 2 é a raiz do divisor, do cara que está dividindo, então ele tem que ser raiz também do polinômio de cima, do polinômio que o polinômio que estaria compondo o nosso dividendo. Então, tu sabe aí que x igual a 2 é a raiz desse carinha aí de cima. Ou seja, facilmente, substituindo x por 2, tu tem o quê? 2 ao cubo mais 2 vezes 2 ao quadrado menos 2 mais k igual a zero. Para o pessoal que já conhece, essa questão aqui tu poderia pensar também em quê? Você poderia pensar no teorema do resto, mas a ideia de te entregar esse conhecimento de que se um polinômio tem as mesmas... Se um polinômio é divisível por outro, ele tem que ter as raízes do divisor, é porque o teorema do resto, né, o teorema dos restos, ele é bem aplicável quando você tem um divisor do primeiro grau. E esse outro teorema que eu citei, não, ele é extensível, ele pode ser expandido quanto você queira. Então, anota no caderno e não sai daqui porque ainda tem mais 2 divisões. Então, desenvolvendo isso, como que a gente fica? 2 ao cubo 8, 2 ao cubo 8, 8 mais 8, 16, mais menos 2, 14. Então, k mais 14 igual a zero. Assim sendo, temos que o valor de k é menos 14. Pô, Pablo, maneirão. Então, você anotou o que eu disse? Cara, se você não sabia disso, vai lá, busca aqui no Simplifica o vídeo de polinômios do ano passado. Aqui a gente resolveu algumas questões de polinômio dos concursos do ano passado. Se eu não me engano, eu resolvi a questão da EFON. E na questão da EFON, se eu não me engano, caíram 2 questões da EFON, uma de Briot-Ruffin, de Teorema de Girard, e uma outra questão em que você precisava desse conhecimento que eu te alertei, desse conhecimento que eu te dei. Então vai lá e não esquece de curtir esse vídeo, curtir o vídeo de lá, porque lá a gente falou bastante de polinômios, então não dá mole. Então volta. Vamos para a questão 2? Vamos ver o que está acontecendo? Para que o resto da divisão do polinômio, ó, p de x igual a 2x ao cubo menos x ao quadrado mais kx menos 10, por x menos 2 seja 4, cara, o que eu preciso que você lembre? Vamos lá, é o tal do teorema do resto. Pô, Pablo, o que é isso aí? O que é isso aí? Cara, quando você tem a divisão de um polinômio por um outro polinômio de primeiro grau, então vamos supor que tu vai dividir p de x
por um cara do tipo ax mais b. Você não precisa fazer toda a divisão para poder mostrar. Não precisa, presta atenção. Você não precisa fazer toda a divisão para poder mostrar qual é o resto. Você pode fazer isso substituindo. Vamos lá. A gente acha a raiz do divisor. Quem é a raiz do divisor? Ax mais b igual a 0. Ax igual a menos b. X igual a menos b sobre a. Ou seja, esse carinha aqui, esse menos b sobre a, ele é a raiz do meu divisor. Você consegue entender isso? Você concorda comigo? Pô, maneiro! Se ele é a raiz do meu divisor, o que você tem de interessante? Se você fizer o p dessa raiz, você encontra o resto. Então, p de menos b sobre a é o resto da divisão de p de x por ax mais b. Guarda isso, que isso é maneiro, isso é interessante pra caraca. Porque olha só, vamos achar aqui o resto, a raiz do divisor. Que é a raiz de x menos 2? Pô, faz lá, x menos 2 igual a 0. Tô fazendo de azul. X menos 2 igual a 0. Nossa, x menos 2 igual a 0. Ou seja, x igual a 2 é raiz. Você consegue entender isso? Você concorda comigo? Poxa, só que se x igual a 2 é raiz, quando eu substituir x por 2, eu encontro o resto. Então, ó, se x igual a 2 é raiz, significa dizer que p de 2 é o resto. Só que ele te falou que o resto é 4. Então, p de 2 é 4. Ou seja, vamos lá. 2 vezes 2 ao cubo menos 2 ao quadrado mais 2 vezes k menos 10. Isso daqui é o p de 2. Pablo, como que você está fazendo p de 2, p de 1? O que é isso? Cara, lembra que na função você substituía o valor do domínio lá na expressão para poder encontrar a imagem? Por exemplo, exemplozinho, tá? F de x igual a 2x menos 1. Você pode achar qual o valor de f, qual o valor da imagem para quando x é 1. Aí tu faria f de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 1, que é 1. E no polinômio a ideia é a mesma. Quando a gente está pensando em polinômio dentro do concurso da EA, de polinômios visto como função polinomial, a ideia é a mesma. Então, assim, top demais, né? Então, assim, o que eu tenho de maneiro aqui? O p de 2 tem que ser igual a 4. Pablo, por que 4? Porque ele te fala aí ó, que o resto é 4. Ah, moleque, então ficou de boa. Então temos o seguinte: 2 vezes 8, 16. 16 menos 4. 2 vezes k, 2k, menos 10 igual a 4. 16 menos 4 dá 12. 12 menos 10, 2. Então, 2k mais 2, 2k mais 2, igual a 4. Se 2k mais 2 é 4, 2k é 2. Então, k precisa ser igual a 1. Cara, questão top, excelente, muito boa. Essa última questão, pra mim, é a mais legal de todas. Por quê? Olha essa ideia, fala tu, Isaac. Questão que tem ideia ou não tem ideia maneira? Pô, maneiraça. Pensa comigo. P de x dividido por x ao quadrado menos x menos 2 deixa um quociente que é de x e um resto 2x menos 1. Maneiro. Então, o que eu sei? Sei o seguinte. Presta atenção. O que eu posso fazer com esse x ao quadrado menos x menos 2? Eu não posso tentar fatorar isso? Aí eu te pergunto, João, Joaquim, José, qual é o polinômio? Quais são dois números que somados dão menos 1 e multiplicados dão menos 2? Somados dão menos 1, multiplicados dão menos 2. Pô, Pablo, menos 2 e 1. Que isso, moleque?
Então, escrever esse polinômio é a mesma coisa que escrever x menos 2 vezes x mais 1. Você concorda comigo? Pô, aí ficou a dica. Tá certo, porque quando tu pergunta com... O que acontece? Falou aqui uma parada que é interessante para vocês que se confundem. Quando você vai se questionar, pô, Pablo, como que eu faço para achar a raiz de uma equação lá por soma e produto? Você não concorda comigo que raiz é o número que quando eu substituo apresenta valor zero? Pô, maneiro. Então você se pergunta, a soma dá menos b sobre a e o produto dá c sobre a. Top! Só que aqui, quem seria a raiz? A raiz seria 2, que é o valor que torna esse monômiozinho aqui, esse polinômiozinho aqui de primeiro grau, na verdade, zero. Então por isso que você faz a pergunta trocada. Mas como eu estou querendo fatorar, eu pergunto, qual é o número que somado dá menos 1 multiplicado dá menos 2? Eu não troco, não faço menos b sobre a, não faço nada, só te pergunto direto. Então tu achou menos 2 e 1? Então tu bota menos 2 e 1. Faz o produtinho que tu vê que dá certo. Mas por que eu fiz isso? Qual é a minha intenção ao fazer isso? Podemos afirmar que o resto da divisão de p de x por x mais 1... Ah, moleque. Pensa comigo. Aqui aparece o fator x mais 1, não aparece? Sim ou não? Maneiro. Aí tu fala assim, caraca, Pablo, e agora? O que tu acha que eu tenho que fazer? Presta atenção com calma. Olha só. Você sabe, pelo algoritmo da divisão, o seguinte. P de x, lembra? Quando você estava na escola, quando você estava no começo do curso, teu professor falou assim, dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais resto. Lembra disso? Dividendo é quociente vezes divisor mais resto. Então, P de x é dividendo vezes quociente, divisor vezes quociente, x menos 2 vezes x mais 1, vezes o quociente, que é de x, mais r, que no caso é 2x menos 1. Se eu estivesse fazendo a divisão por x mais 1, o que eu percebo? Pô, Pablo, quando você faz a divisão por x mais 1, você viu que isso daqui é um divisor, é um polinômio de primeiro grau, não é? Então eu posso utilizar o teorema do resto, não posso? Então assim, para eu achar o resto da divisão de p de x por x mais 1, o que eu faço? Acho a raiz do divisor, então 3. Acho a raiz do divisor, iguala direto, x mais 1 igual a 0. Se x mais 1 é igual a 0, x tem que ser menos 1. Ou seja, o resto da divisão de p de x por x mais 1 é p de menos 1. Você concorda comigo? Foi o que a gente comentou aqui em cima, foi o modo como a gente fez a questão 2. Só que se você sabe disso, você sabe que p de x é esse e que p de menos 1 dá 0. Então ficamos assim, ó. Então, quem é o p de menos 1? P de menos 1 é quando eu troco x por menos 1. Então fica assim, p de menos 1 é x menos 2 vezes x mais 1, menos 1 mais 1 dá 0. Então fica 0 vezes x menos 2 dá 0 mesmo. Então fica 2x menos 1. Então p de menos 1 é 2x menos 1. No caso, 2 vezes menos 1, menos 1. Ou seja, p de menos 1 é menos 3. Assim, quando eu vi essa questão, eu falei assim, cara, que questão maneira, porque a ideia dela é muito singular, não é uma questão com a ideia muito clássica, muito comum. Inclusive, essas ideias de polinômio apareceram na prova do IME do ano passado. Dá para imaginar que isso apareceu? Essas ideias, claro, lá teve um teor de algebrismo um pouquinho maior, mas a ideia são as mesmas ideias que podem cair na sua prova da EAE. Ano passado apareceu polinômios. Então, não perde a oportunidade, não esqueça, vem com a gente, simplifica, a gente está entregando o melhor conteúdo para ti. E no nosso Instagram, tá tendo uma maratona de conteúdo simplex, que é o resumo das aulas que acontecem aqui no YouTube, com os principais pontos que eu fui falando. Valeu? Então, curte esse vídeo, envia para os amigos e não esquece de acompanhar os outros vídeos de polinômio que já tem aqui no canal. Tamo junto e até a próxima. Um abraço.